No episódio anterior, eu achei esse violão por R$50. Mandei algumas mensagens, combinamos da gente se encontrar. Aqui acho que não vale a pena remendar. Eu vou arrancar esse tampo e fazer tipo uma guitarra semiacústica com ela. Vou aproveitar as laterais do corpo. Aí fim de obra, compressado. Tradicionalmente, o tampo de uma guitarra hardtop ele é feito de uma peça única de madeira, uma madeira selecionada, especial, e eu estou fazendo de compensado. Então eu preciso parar aqui para fazer uma ressalva sobre o uso desse tipo de material. Se a gente pensar num instrumento acústico, como o violino, por exemplo, eles fazem o tampo de uma madeira selecionada. O tampo ele é super importante para o som do instrumento. Para esse tipo de instrumento, eles escolhem madeiras que são árvores muito antigas, que tiveram um crescimento lento, cresceram num clima frio. É diferente do clima tropical, onde a árvore cresce super rápido e os anéis de crescimento são espaçados. Na árvore do clima frio, ela cresce mais devagar, os anéis são mais próximos, mais uniformes. Tá? No clima tropical varia muito a temperatura, a umidade, a árvore cresce bastante num período, cresce menos em outro, e aí você tem aqueles anéis gigantes intercalados com anéis pequenininhos. Não é isso que a gente quer uma madeira mais uniforme. Existem empresas especializadas em escolher árvores que cresceram num clima frio, e eles escolhem justamente árvores centenárias porque vão ter essas qualidades ideais para dar o timbre específico do instrumento acústico. Seja um violino, uma guitarra hardtop, vários instrumentos seguem nessa linha. Essa árvore super antiga, eles escolhem um pedaço linheiro, sem nós, e daí começam a esculpir e dar o formato. Essa madeira ela é esculpida com formões, goivas, mini plainas. É um trabalho bem manual para atingir o formato específico. E por que a madeira do tampo de um instrumento acústico é tão importante? Porque quando você bate as cordas, elas vibram o tampo. E o tampo é como se fosse o papelão de um alto-falante ali, a parte que vai vibrar o ar. Se você observar um alto-falante com um som, ele está vibrando, ele está em movimento. Se você observar em câmera lenta, ele pula bastante. Veja essa câmera lenta da traseira de um alto-falante. Ele desliza como se fosse um pistão. E aí um close da borda dele. As moléculas do ar vibram junto, se empurram umas às outras, comprimem uma região, deixam outra região mais rarefeita. Isso dá um efeito de onda. Essa onda vai chegar no nosso tímpano e vai vibrar e a gente ouve o som. Por que eu dei essa volta toda? Porque o tampo do instrumento é justamente como se fosse esse alto-falante. Na hora que as cordas vibram, elas vibram o tampo, ele tem que se mover, né, e ele vibra o ar. Se você fizer uma madeira muito grossa, esse tampo não vai vibrar. Vê uma guitarra elétrica, ela vibra, mas é pouquíssima coisa. Já um tampo de um violão que tem 3 milímetros, ele vai vibrar muito mais do que uma guitarra. Então qual é a nossa expectativa? É que esse tampo da guitarra hardtop ele seja fino o suficiente para ter alguma vibração, mas não seja fino o suficiente para quebrar, por exemplo. E eu escolhi um outro material que é o compensado. O compensado não tem as qualidades sonoras que a gente espera para um bom tampo acústico. Se você olhar a forma como o compensado é feito, eles jogam as folhas ali sem se preocupar se tem vão ou não e vão colando. Então vão ficar buracos ali. Tem folhas de materiais diferentes, veios de madeiras em direções diferentes, e toda vez que o som migra de um material para outro, ele é atenuado. Então é madeira, vai para cola, da cola vai para madeira, daí vai para um buraco que é ar. No ar ele é atenuado. Então toda vez que o som passa de um material para outro, ele é atenuado e o compensado é cheio disso. Então por que eu escolhi um material que não tem as qualidades esperadas para um bom instrumento acústico? Então tem dois motivos para eu estar usando o compensado aqui. O primeiro é porque eu achei essa madeira na rua e eu queria usar, A segunda coisa é a questão da estética, da aparência. Quando você faz uma colagem de várias camadas de compensado e esculpe elas, você vai ter um visual único. Você tem essa aparência que é meio rústica, mas ao mesmo tempo é diferente, chama atenção.
E é exatamente essa aparência meio bizarra que eu gosto e eu queria buscar para esse instrumento. Legal. As peças do tampo estão coladas, agora a gente precisa esculpir ela para ficar lisinho. Então vamos lá. Quais ferramentas você precisa para começar a construir instrumentos musicais? Nada disso. Eu pego materiais na rua e transformo em projetos inesquecíveis. Meu principal objetivo é encontrar soluções de baixo custo para o mundo da música. Meu nome é Jonatas e você está assistindo Luthieria de Pobre. Aqui é a hora de ver o resultado. Eu deixei com essa caixa aqui um bom tempo. Essa caixa tem pelo menos uns 50 quilos. Até para tirar de cima, difícil. Muito bom. Nenhum vão. Olhei aqui de forma geral, tá bem encaminhado. Agora o próximo passo é começar a lixar isso aqui para nivelar essas partes. Ok, tô com o tampo aqui pronto para ser esculpido. Separei várias ferramentas, formão, faca, lima, lixadeira, né? Então vou ver o que vai servir aqui, vou testando, vou trocando as ferramentas e depois eu vou usando aqui, se adequar melhor para cada tarefa. Uma coisa importante de reparar é que o compensado ele lasca muito fácil, são folhas finas, tá? Então muitas ferramentas que podem ser adequadas para se trabalhar com madeira bruta, né, com madeira maciça, não é a mesma coisa para um instrumento de compensado. Então eu vou ter que achar minhas próprias técnicas aqui. Estou há meia hora, mais exatamente 32 minutos lixando para transformar isso nisso, tá? Eu comecei tentando desbastar por igual, tá muito difícil. Eu peguei aqui num ponto único e eu lixei até ter uma linha reta, até emendar todos os degraus aqui. E é muito trabalho. Na mão assim não vai rolar. Dá tanto que eu fiz aqui, né? Mas eu não tenho a disposição para isso. Dá um jeito de desbastar esses degraus, né, e nivelar tudo isso aqui. É isso aí. Ó, depois que eu prendi isso aqui, o trabalho está rendendo muito mais, né? Não dá para trabalhar com a peça solta. É cansativo, mas vale a pena. Ok, aqui por ser compensado, né, tem um lugarzinho que saiu uma tira, né, eu vou encher com pó. Vou jogar um Super Bonder aqui. Sabe, né, tudo eu resolvo com pó e Super Bonder. Opa, parou. Já deve imaginar que isso vai ser um problema no futuro. Super Bonder é super legal, mas ela sela madeira e pode evitar o tingimento. Guarde isso como uma nota mental. No futuro, a gente vai revisitar esse ponto. Vamos voltar para a construção.
Tá aí bem mais fácil, né? Com maquinário para isso. E eu vou caprichar mais agora na parte de fora, que na mão tava difícil. Vamos ver agora com o maquinário como fica. Em menos de 2 minutos já foi quase tudo, hein? Que beleza essa lixa. Ai, ai, se tivesse feito isso antes. Tá aí o resultado. Finalizado, pronto para trabalhar. É isso aí. Nada como ter a ferramenta certa, né? Ó, só para comparar. A parte de fora foram quase 4 horas para fazer. Com formão, lima, lixa, né? De tudo. A parte interna em 2 minutos, né? 4 horas ou 2 minutos. Dá para fazer das duas formas, só que com a ferramenta certa muda tudo, né? Essa lixa aqui é uma lixa muito grossa, tem uma aspereza e uma dureza muito grande. Tá, não sei como achar, como comprar. Isso aqui eu achei no lixo para variar, né? Mas vale a pena procurar se for fazer esse tipo de serviço. Normalmente dentro do tampo se colocam peças que são parte de uma estrutura, peças que ajudam essa estrutura a ficar mais rígida e a produzir algumas frequências específicas que não geraria sem essas travessas. Eu estou falando das barras harmônicas, das travessas, do leque harmônico, seja como for que você chamar, né, são estruturas de madeira que vão por dentro do tampo. Na guitarra de top tem 2 opções basicamente, ou travessas paralelas, uma do lado da outra, atravessando o tampo do instrumento, que define mais as notas, mas dá menos graves. E tem a travessa em X, que dá um sustain maior, mas que as notas ficam menos definidas. Como tudo aqui é experimentação, tá? Não tem como eu falar que vai ficar melhor para o compensado eu usar uma travessa de X ou Y. Tá? Então eu vou usar a travessa em X. E o importante aqui na hora de desenhar é eu pensar que vai ter o F-hole ali, a abertura em F. E eu não posso colocar a travessa no meio desse buraco que ela vai ficar aparecendo, vai ficar horrível. Ok, estou traçando as linhas aqui para a parte interna. Primeiro eu tracei o centro, aqui assim. Depois tracei uma outra linha que vai ser a diagonal aqui. Vou jogar um pouco mais para frente. Bom, como que a gente vai copiar o perfil do fundo nessa tábua que eu vou cortar para usar de travessão interna, né, de leque harmônico? Porque daí eu vou rolando aqui, ó, e conforme ela vai andando, ela vai copiando a altura do fundo na madeira. Vou mostrar aqui com uma lixa para dar um exemplo melhor. Eu ponho a lixa aqui, ó, e eu vou riscando. Ele vai copiar o fundo. Então ele copiou aqui o fundo, o cilindro foi rolando e a gente copiou aqui em cima o mesmo desenho. O ideal seria alguma coisa menor. Eu ainda estou tentando achar, ó, chegou aqui embaixo, tá dando para ver a luz do outro lado, não pode. O corpo do objeto tem que ser pelo menos a altura disso aqui. Eu devo aproveitar esses veios mais justos aqui, né, do que pegar a parte mais grossa. Quanto mais justinhos os veios, teoricamente é uma madeira melhor, né, mais rígida, né. Ok, então vamos lá. Então essa aqui é a linha definitiva. Beleza. Temos um desenho. Tudo isso aqui sai fora. Tá razoável o ajuste, né?
Bem legal. Direto da Tico-Tico já daria pra colar já. Tô bem satisfeito. Quebrar as quinas aqui um pouco. Bom, eu vou fazer um F-hole ou uma abertura em F, né, dependendo de quem traduziu, né, um buraco em formato de F. Lembra que eu falei que o tampo do instrumento é como se fosse um alto-falante que vai ficar vibrando? Pois é, para ele vibrar, ele não pode estar ligado numa caixa que está fechada. Essa caixa tem que ter algum buraco, porque o tampo vai estar vibrando. E na hora que abaixar esse tampo, ele vai comprimir o ar que está dentro da caixa e esse ar tem que sair por algum lugar, tá? Existe uma fórmula perfeita para se conseguir o buraco do tamanho exato e formato exato. Por centenas de anos se utilizou um buraco redondo para sair o ar. É a coisa mais lógica, mais intuitiva, mas ao longo dos anos foram refinando esses formatos. O buraco redondo virou um C, o C foi ganhando formatos específicos até virar um F. Por que um F? Curiosamente é uma forma que algumas pessoas viam mais do que a gente vê hoje em dia. E alguns pesquisadores acreditam que uma coisa simples e banal, como uma casca de laranja, pode ter sido a inspiração para o F-hole. Muita gente só come porcaria hoje em dia, não come mais fruta. Mas você pega uma casca de laranja, por exemplo, começa a descascar e olha o formato que pode gerar. Tem estudos que mostram que o formato ideal para um furo da abertura da caixa acústica é mais fininho e mais longo, tá? E é exatamente o que o F-hole faz, tá? Ele é um desenho mais alongado. O mais importante não é a área do buraco, mas é o tamanho das bordas desse buraco, né? E o F-hole faz isso muito bem. Ele foi refinado e chegaram à conclusão que é um dos formatos ideais. É legal que o formato em F, ele é exatamente o formato de uma esfera planificada. Então tem uma questão geométrica também, matemática, para chegar nesse formato perfeito. Estou aqui com o tampo já pré-lixado. Eu quero calcular onde vai ser a distância da fonte. Então, a partir do traste zero, esse instrumento tem um traste zero, eu puxo até a casa 12, deu aqui ó, 30,5. Então deu 30 centímetros e meio até a casa 12. O dobro é a distância da ponte. Então vamos colocar aqui mais ou menos na posição. O dobro, que é 61, é a distância da ponte aqui. Tem uma linha central, que é a linha onde vai ficar o F-hole. O F-hole tem um biquinho bem nessa direção, tá? Que é até para indicar se a ponte mudar de lugar, você indicar onde que ela deve estar. Agora eu vou trabalhar para desenhar um F-hole aqui. Vou achar uma posição que eu acho que fica legal. Vamos trabalhar nisso. Peguei um papel aqui, risquei uma distância fixa da borda e desenhei mais ou menos aqui onde que ficaria, uma coisa assim, né? Não tá nada muito certo, né? Isso aqui é mais ou menos o tamanho do F-hole. Achei um aqui na internet, né? E com o Ctrl e a rodinha do mouse você pode aumentar ou diminuir. E eu posso achar mais ou menos o mesmo tamanho. Está legal. Vou colocar uma folha de papel por cima, desenhar. Beleza, vou recortar aqui e deixar uma máscara para riscar ali no instrumento. Achei a posição, essa aqui é a linha da ponte. Aqui
aqui, vou tentar fazer um pouco menos sujeira hoje, né? Tudo no apartamento aqui. Pus o aspirador. Aqui um pino, né? Que eu já usei de broca, já usei para várias coisas, mas é um pedaço de parafuso aqui. Vou pegar uma lixa, colocar aqui e colar. Isso aí, tem um rolinho de lixa, pôr na furadeira e brincar com ele aqui. Veja como lascou na hora de cortar esse F. Eu usei uma lâmina com poucos dentes e dentes muito grandes. Para trabalhos delicados, use lâminas com dentes menores e mais dentes por polegada. Ok, com a barra do leque harmônico aqui, eu posicionei na direção e aqui eu vou marcar o ponto de intersecção entre elas. Eu vou ter que tirar uma parte da altura delas, né? Cortar essa região fora aqui então. Fazendo aqui algumas linhas aleatórias, só para na hora de colocar eu lembrar do alinhamento fácil. Eu vejo, tem os riscos aqui, tem que colocar, tem que bater um risco com o outro aqui. Eu sei que está na posição certa. Vou cortar isso aqui. Sempre fico na dúvida se eu mostro as gambiarras mais perigosas, né? Mas como que eu fiz esse corte aqui? Vou mostrar, né? Tem a galera que vai se revirar aí. Meu Deus, como que você fez isso? Nesse momento eu tô com a tico-tico na mão, sem apoio nenhum, e na outra mão colocando a madeira direto na lâmina. Isso é muito perigoso e eu não recomendo. Tá aí, fiz o corte. Então tá aí, os dois cortados. Esse encaixam, nivelam aqui por baixo. Aqui, ó, com a força do dedo já encostou tudo no chão, né? Então tá certo, vou colar. Ok, na minha cozinha tem o micro-ondas aqui, tem a mesa aqui embaixo e tem uma distância interessante aqui, do micro-ondas para a mesa. O que eu vou fazer? Vou usar aqui para colar com varetas. Tá aí, as varetas de bambu ficam aqui em cima, né? São vários pedaços de bambu que eu rachei. O importante é que tá pressionando tudo para baixo e tá travando as travessas no lugar certo. Eu fiz um teste antes de passar cola. Essa aqui inclusive quebrou na hora do teste seco. E aí eu não tinha mais vareta. Daí que eu fiz, eu peguei o resto de outros pedacinhos menores que eu tinha e passei com fita crepe e travei ela onde tinha quebrado. Tipo um gesso. E funcionou. Ficou a mais dura, inclusive. É isso aí. Tá tudo pressionado para baixo. Esperar secar. E aqui para garantir que vai secar no lugar certo, tudo certinho, vou pegar uma gotinha de Super Bonder em alguns cantos. Um pouquinho de bicarbonato, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda nesse instrumento, mas já está ganhando o formato geral. É isso aí. Tá gostando da série? Deixa seu joinha, marca as notificações, confere o seu sininho aí para ver se você não vai perder o próximo episódio, porque essa série tá muito legal. Deixou seu joinha? Então obrigado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.